E aí? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é crucial na engenharia civil e na arquitetura: o projeto de instalações de águas pluviais em prédios. Vamos seguir o que manda a nossa norma brasileira, a NBR 10844, e entender direitinho como transformar chuva, que pode ser um risco, em um fluxo totalmente controlado e seguro. Pois é, a gente sabe que chuva é vida, né? Essencial, mas para uma construção a história é outra. A chuva vira um baita desafio de engenharia. Cada gota que cai num telhado, num terraço, precisa ser gerenciada. Se não for, essa bênção da natureza pode se tornar a maior ameaça para a integridade do prédio. E o que acontece se o projeto for ruim? Bom, aí o estrago é grande. A gente está falando de infiltração, que mancha tudo, estraga acabamento e pode comprometer a estrutura. Falando de sobrecarga, água acumulada pesando em lajes que não foram feitas para isso. E, talvez o pior de todos, a corrosão das armaduras, que vai comendo o aço do concreto por dentro em silêncio. São problemas muito sérios que um bom projeto evita de cara. Beleza, então como é que a gente vai organizar essa conversa? Primeiro, vamos entender bem qual é o problema com a chuva. Depois, vamos ver a anatomia do sistema, peça por peça. Em seguida, a parte de cálculo, como definir a vazão que o sistema tem que aguentar. Daí, partimos para o dimensionamento dos componentes e, por fim, vemos qual o destino seguro para essa água toda. Então, para que serve um sistema desses, afinal? A lógica é bem simples, na verdade. É coletar toda a água da chuva que cai na edificação e levar ela, de um jeito seguro, para um lugar permitido, tipo a rede pública. O objetivo final é um só: proteger a construção e garantir que ela dure muito tempo. Beleza, agora vamos conhecer os personagens principais dessa história. Cada componente tem um papel fundamental no caminho que a água faz desde o céu até o seu destino final. E essa imagem aqui mostra o caminho certinho, de forma bem clara. A chuva cai lá no telhado, as calhas recolhem essa água, ela desce pelos tubos verticais, que são os condutores, passa pelos tubos horizontais, que ficam enterrados, e finalmente vai para a rede pública. É um caminho lógico, pensado para ser eficiente. Então, vamos detalhar um pouco mais cada peça. Temos as superfícies, que é onde tudo começa. As calhas, que funcionam como as primeiras veias coletando a água, as saídas, que fazem essa conexão, os condutores verticais e horizontais, que são as artérias principais do sistema, e os ralos, claro, para as áreas planas. Já já a gente vai ver como calcular o tamanho certo para cada um deles. Tá, mas a pergunta de US$ 1 milhão é: quanta água esse sistema tem que aguentar? Tudo começa com o que a gente chama de chuva de projeto. Não dá para usar qualquer chuvinha. A gente precisa calcular um evento de chuva específico que é determinado estatisticamente para o nível de segurança que o nosso projeto exige. E para fazer isso, a gente usa um conceito-chave, o tal do tempo de retorno, ou TR. Mas calma, um TR de 25 anos não significa que aquela chuva só vai acontecer daqui a 25 anos. Significa que, em qualquer ano, existe uma chance de 1 em 25 daquele temporal acontecer. É uma maneira de medir o risco e equilibrar segurança com o custo do projeto. E a norma, a NBR 10844, já dá uma boa ajuda nisso. Para lugares onde uma pocinha d'água não é o fim do mundo, um TR de 1 ano pode bastar. Para telhados e terraços normais, a gente costuma usar 5 anos. Mas para a grande maioria dos prédios onde qualquer vazamento é inaceitável, o padrão é usar um tempo de retorno de 25 anos. Ok, com a intensidade da chuva I definida pelo tempo de retorno, a gente parte para a equação mais famosa da hidrologia para isso, o método racional. A fórmula diz que a vazão Q é igual ao C, que é um coeficiente que depende da superfície, vezes o I, a intensidade da chuva, vezes o A, que é a área que contribui com água. Agora, um detalhe que muita gente esquece: o cálculo dessa área de contribuição A não é só medir o telhado, não. A norma é esperta, ela considera que a chuva vem com vento, meio de lado. Por isso, as paredes e outras superfícies verticais também acabam jogando água no sistema. E existem fórmulas certinhas para a gente calcular essa área extra. Show! Agora que a gente já sabe o tamanho do problema, ou seja, a nossa vazão de projeto Q, chegou a hora de dimensionar cada peça desse quebra-cabeça hidráulico. Para começar, as calhas. Elas são canais abertos, então a gente usa uma fórmula clássica para calcular isso, a equação de Manning. Ela basicamente conecta a vazão que a calha aguenta com o formato dela, o material de que ela é feita, que é a rugosidade N, e um ponto super importante, a inclinação I. A norma exige, no mínimo, 0,5% de inclinação para garantir que a água escoe e não fique parada criando poça.
E olha que legal, apesar da equação de Manning parecer complicada, a NBR 10844 dá uma super ajuda com tabelas prontas como essa aqui. Depois de calcular a vazão, a gente vem na tabela e encontra rapidinho o diâmetro da calha de PVC que a gente precisa para uma certa inclinação. Facilita muito a vida. Beleza, a água tá na calha escorrendo direitinho. E agora, como ela desce para o chão sem fazer bagunça? Dimensionar o tubo vertical, o condutor, é o nosso próximo passo e ele é super crítico. E para isso a gente usa uma ferramenta que parece coisa de antigamente, mas é super poderosa, o ábaco ou nomograma. Para uma saída do tipo aresta viva, que é essa conexão mais reta, funciona assim. A gente entra com a nossa vazão Q lá embaixo, sobe até cruzar com as linhas que representam a altura da água e o comprimento do tubo, e aí lê na lateral qual o diâmetro que a gente precisa. Agora, olha esse outro ábaco. É para a mesma situação, mas para um tipo de saída diferente, a de funil. O jeito de usar é o mesmo, mas os resultados são bem diferentes. E isso nos mostra uma coisa muito importante sobre projetar com eficiência. E é aqui que a gente entende a mágica. Uma saída de aresta viva é um cotovelo de 90 graus, basicamente. A água entra de uma vez e acaba puxando ar junto, o que cria uma turbulência e diminui a capacidade do tubo. Já a saída em funil é suave, guia a água sem deixar o ar entrar. O resultado? Um tubo com o mesmo diâmetro consegue levar muito mais água. Uma pequena mudança no projeto com um ganho de eficiência enorme. Pronto, a água venceu a gravidade, desceu pelo prédio e chegou lá embaixo, no nível do solo. Mas a missão não terminou. Agora a gente precisa levar essa água para longe da fundação do prédio, em segurança. E para esses canos que ficam enterrados, tem umas regrinhas de ouro que não dá para ignorar. A mesma declividade mínima de 0,5% para a água não parar. Caixas de inspeção a cada 20 metros ou em toda mudança de direção, para facilitar a limpeza. E um item essencial, caixas de areia. Sempre que um tubo vertical encontra um horizontal. Elas seguram a sujeira mais pesada e evitam que a tubulação entupa lá na frente. Então vamos só recapitular o caminho que a gente fez. Primeiro, entendemos os riscos. Depois, calculamos a demanda, a nossa vazão Q. Com esse número, dimensionamos as calhas, depois os condutores verticais e, por fim, traçamos o caminho dos condutores horizontais. É um processo lógico, passo a passo, que garante que o sistema vai funcionar bem e ser seguro. E tudo isso leva a gente a pensar um pouco além, né? A engenharia tradicional nos ensinou a coletar e descartar água da chuva mais rápido possível. Mas será que hoje, com a necessidade de sermos mais sustentáveis, essa ainda é a melhor solução? Um sistema de drenagem não poderia talvez ser parte de uma solução maior, ajudando a recarregar o lençol freático ou armazenando água para reuso? Fica aí a reflexão para os projetos do futuro.